Neste vídeo apresento a análise da obra completa de Platão, a edição de Jowett e os diálogos socráticos fundamentais, saudações a todos os seres viventes que já possuem racionalidade e compreensão filosófica. Dirijo-me a todos aqueles que sentem a urgência da busca incessante. Nos propomos em decifrar não apenas de onde viemos, mas também para onde estamos indo, em um universo muito mais complexo do que nos fizeram acreditar. Pois chegou a hora de nós, humanos, planejarmos o destino que nossa espécie está destinada a ser. Contextualizando uma obra monumental, esta análise postula que a edição das obras de Platão, por Benjamin Jowett, compilada por Dr. Mohamed Elwani, não é uma janela transparente para a antiguidade, mas sim uma construção vitoriana curada. Os prefácios e introduções de Jowett revelam um campo de batalha intelectual, onde sua filosofia de tradução e suas rivalidades acadêmicas forjam um Sócrates específico e idealizado, uma figura tanto produto da Oxford do século XIX quanto da Atenas do século IV. O escopo deste exame abrangerá 3 diálogos socráticos primários: Apologia, Criton e Cármides, mas o fará através do filtro crítico indispensável de Jowett. A imagem de abertura da compilação, a icônica A Escola de Atenas, de Rafael, simboliza adequadamente a rica tradição filosófica em questão, aqui apresentada através de uma lente distintamente oitocentista. A presente coleção deve sua existência à iniciativa do Dr. Mohamed Elwani, cuja motivação, conforme descrito na nota do compilador, foi a de superar a tarefa tediosa de reunir as obras de Platão. Ele buscou criar um volume único e abrangente que incluísse não apenas os diálogos universalmente aceitos como autênticos, mas também as obras consideradas espúrias, oferecendo assim o corpus platonicum mais completo possível em formato digital. Contudo, é a figura de Benjamin Jowett, mestre do Balliol College e professor régio de grego na Universidade de Oxford, que emerge como a força intelectual central que molda a experiência do leitor. Suas traduções, prefácios e introduções transcendem o mero exercício de transposição linguística. Eles oferecem uma camada analítica essencial, um comentário contínuo que serve de guia através das complexidades do texto platônico, ao mesmo tempo que revelam o vibrante e, por vezes, contencioso ambiente acadêmico da era vitoriana. Portanto, esta análise se desdobrará em 2 frentes: uma exploração do conteúdo filosófico dos diálogos e um exame da metodologia e do posicionamento intelectual de seu tradutor. A filosofia de tradução de Jowett e seus engajamentos nos debates acadêmicos de sua época fornecem o contexto indispensável para uma apreciação crítica da defesa, do dilema e da virtude socrática que ele constrói para o leitor moderno. A arte da tradução e o debate acadêmico. A visão de Benjamin Jowett. Analisar os prefácios de Benjamin Jowett não é um mero exercício preliminar, mas uma etapa estratégica para a compreensão de toda a obra. Seus escritos funcionam como um guia para os desafios inerentes à interpretação filosófica, revelando as complexidades de transpor o pensamento grego antigo para a sensibilidade e a estrutura linguística do mundo moderno. Neles, Jowett não apenas articula sua metodologia, mas também demarca seu território intelectual, oferecendo ao leitor um vislumbre das batalhas que definiram os estudos clássicos vitorianos. A filosofia da tradução. No prefácio à 2ª e 3ª edições, a filosofia de tradução de Jowett se cristaliza em um conjunto de princípios que o posicionam contra uma transposição meramente literal. Para ele, uma tradução eficaz é uma obra de arte que exige tanto rigor acadêmico quanto sensibilidade literária. Seus preceitos fundamentais são busca pela idiomaticidade e interesse. A tradução deve ser idiomática e interessante, não uma troca literal de palavras, mas a produção de uma impressão no leitor similar à causada pelo original. Captura do espírito original. O tradutor deve capturar o espírito e o sentimento do texto, que são mais importantes do que a palavra exata, evitando servir ao lado de seu autor, mas montar atrás dele. Reconhecimento das diferenças estruturais. Jowett diagnostica as diferenças intratáveis entre o grego, com sua estrutura adversativa e inferencial repleta de partículas, e o inglês, mais direto e com aversão à tautologia. O desafio dos gêneros e personificações. A tendência do grego à personificação, atribuindo gêneros a ideias abstratas, representa uma dificuldade que, segundo Jowett, não pode ser totalmente superada no inglês neutro. Fidelidade e autonomia.
Uma boa tradução deve ser lida como uma obra original em inglês, possuindo ritmo e clareza próprios, ao mesmo tempo em que se mantém fiel ao texto-fonte. Posicionamento no campo acadêmico. Jowett utiliza seus prefácios para demarcar seu território intelectual, justificando sua própria interpretação idealista de Platão contra os métodos utilitaristas e crítico-textuais prevalecentes de seus contemporâneos. Contraste com Mr. Grote, Jowett expressa profundo respeito pelo historiador George Grote, mas contesta pontos cruciais de sua interpretação. A unidade dos diálogos. Ele rejeita como fútil a tentativa de organizar os diálogos de Platão em um todo harmonioso, argumentando que tal sistema é um anacronismo imposto a uma era filosófica pré-sistemática. A natureza da filosofia platônica. Jowett postula Platão como o pai do idealismo, um gênio que não deve ser medido pelos padrões do utilitarismo defendido por Grote. A autenticidade dos textos. Ele critica a confiança de Grote no cânone alexandrino, apontando a falta de credibilidade dos bibliotecários daquela era e a inverossimilhança histórica das epístolas, que o cânone admite. A visão sobre os sofistas. Jowett assinala que não compartilha das visões de Grote a respeito dos sofistas, indicando uma abordagem distinta sobre esses importantes antagonistas intelectuais. Refutação a Dr. Henry Jackson. Com igual clareza, Jowett refuta a nova explicação das ideias platônicas proposta por Dr. Henry Jackson. A teoria de Jackson, que postulava uma mudança fundamental na doutrina das ideias, é contestada por Jowett em bases metodológicas. O uso de Aristóteles. Ele contesta o uso da metafísica de Aristóteles como base para explicar Platão, advertindo que os escritos aristotélicos não chegaram a nós de forma tão autêntica quanto os diálogos platônicos e não podem ser usados acriticamente. A descontextualização de passagens. Jowett critica o método de Jackson de retirar palavras de seu contexto para construir arbitrariamente um sistema que o próprio Platão nunca explicitou, insistindo que Platão deve ser interpretado a partir de si mesmo. Esta metodologia, forjada no calor do debate vitoriano, não é meramente teórica. Ela molda diretamente a forma como Jowett apresenta e disseca a defesa socrática na Apologia, onde sua busca pelo espírito do texto o leva a contextualizar o que um leitor moderno poderia ver como mera sofistaria. O julgamento de Sócrates, análise da Apologia. A Apologia de Platão é um momento crucial na história da filosofia, definindo a imagem do filósofo como mártir da verdade. Conforme Jowett elucida em sua introdução, a obra é menos um relato literal e mais a concepção idealizada de Platão sobre como seu mestre deveria ter se defendido. O texto, enquadra Jowett, respira um espírito de desafio, não de súplica. Sua perfeição como obra de arte reside na forma como um estilo coloquial e uma aparente desordem resultam em um retrato preciso do caráter socrático, onde a ironia habitual adquire um novo e trágico patos. Estrutura da defesa. Jowett divide a defesa socrática em 3 partes distintas, cada uma com um tom e um propósito específicos que acompanham o desenrolar do julgamento. A defesa. Propriamente dita. Nesta primeira sessão, Sócrates confronta as acusações antigas, a opinião pública e a caricatura de Aristófanes, e as novas, lideradas por Meleto. Ele refuta as primeiras, explicando a origem de sua missão. O oráculo de Delfos declarou que não havia homem mais sábio que ele. Para entender o enigma, ele passou a interrogar políticos, poetas e artesãos, descobrindo que sua sabedoria era apenas pretensão. Sua única vantagem era saber que nada sabia. Essa atividade lhe rendeu inimigos, que agora o acusavam formalmente de corromper a juventude e de impiedade. O discurso sobre a pena. Após a condenação, o tom de Sócrates se torna ainda mais altivo. Em vez de suplicar, ele avalia sua justa recompensa, argumentando que, como benfeitor de Atenas, merecia manutenção no Pritaneu. Ele rejeita o exílio, pois seria expulso de qualquer outro lugar, e recusa uma multa, pois não tem dinheiro. Apenas por insistência de seus amigos, como Platão, ele sugere uma multa simbólica de 30 minas, pela qual eles seriam fiadores. As palavras finais e a profecia. Condenado à morte, Sócrates dirige suas últimas palavras aos juízes. Aos que o condenaram, profetiza que sua morte desencadeará uma onda de novos e mais duros acusadores.
Aos amigos, oferece consolo, refletindo que a morte só pode ser um bem, ou um sono profundo e sem sonhos, ou uma jornada para outro mundo. Sua conclusão é uma das afirmações mais célebres da filosofia: nenhum mal pode acontecer a um homem bom, nem na vida, nem na morte. Análise crítica de Jowett. Jowett não se furta a diagnosticar os momentos em que a argumentação de Sócrates pode parecer sofística a um leitor moderno. Ele contextualiza esses pontos, revelando a lógica interna ou a intenção irônica por trás deles. Corromper a juventude involuntariamente, Jowett enquadra este argumento na doutrina socrática fundamental da involuntariedade do mal. Ele admite que esta defesa é falsa na prática, untrue practically, mas pode ser verdadeira em algum sentido ideal ou transcendental. A sofistaria está mais na forma irônica do que na substância, que é a de que seu ensino não tinha relação com os crimes de seus discípulos. Crença nos deuses. O argumento de que ele acredita nos deuses porque acredita nos filhos dos deuses, demônios, é uma refutação ad hominem. É uma manobra dialética que usa a mitologia da época para expor a contradição de Meleto, que o acusara de ateísmo completo, sem que Sócrates precise endossar a religião popular do Estado. Absurdo de que apenas um corrompe e todos os outros melhoram, Jowett interpreta esta e outras respostas a Meleto como parte de uma dialética irônica. Ele questiona se Sócrates está sério ou brincando, serious or jesting, e nota que ele zomba, makes very light, de Meleto. Os argumentos não são uma defesa literal, mas uma demonstração de superioridade dialética destinada a frustrar seu acusador. A apologia finaliza o retrato de um filósofo inflexível em sua missão, que prefere a morte a uma vida não examinada. Essa postura prepara o terreno para o próximo diálogo, onde a questão se desloca de desafiar uma sentença injusta para a obrigação de obedecer às leis que a proferiram. O cidadão e a lei. O dilema do Criton. Se a apologia apresenta Sócrates como o desafiador do tribunal e mártir da filosofia, o Criton funciona como um apêndice temático essencial, retratando-o como o bom cidadão. Conforme aponta Jowett, este diálogo explora a profundidade do compromisso de Sócrates com as leis de Atenas. Mesmo condenado injustamente, ele se recusa a violar seu pacto com o Estado, demonstrando que sua obediência aos princípios da justiça é absoluta. O argumento central do diálogo. O diálogo se desenrola na prisão, onde o amigo de Sócrates, Criton, chega com um plano de fuga. Os apelos de Criton apresentam uma série de argumentos pragmáticos para convencer Sócrates a escapar. A opinião da maioria. A reputação dos amigos de Sócrates seria manchada, pois a maioria acreditaria que eles foram avarentos ou negligentes. O dever para com os filhos. Ao aceitar a morte, Sócrates estaria abandonando seus filhos à sorte usual dos órfãos, a desgraça para os amigos. A morte de Sócrates seria uma fonte de vergonha e tristeza para seus amigos, que se sentiriam cúmplices de uma injustiça que poderiam ter evitado. A refutação de Sócrates. Sócrates calmamente desmantela os argumentos de Criton, reafirmando seu princípio fundamental. A opinião a ser valorizada não é a da multidão, mas a do homem sábio, do especialista em justiça. Com base nisso, a única questão relevante é se a fuga seria um ato justo. A personificação das leis. Para analisar a justiça da fuga, Sócrates emprega o que Jowett considera uma das mais nobres e ousadas figuras de linguagem que ocorrem em Platão, a personificação das leis de Atenas. Ele imagina um diálogo com as leis, cujo discurso forma o núcleo do argumento. O contrato social implícito. As leis argumentam que, ao escolher viver em Atenas por 70 anos, Sócrates firmou um contrato implícito de obedecer a seus comandos. Fugir seria quebrar esse pacto. As leis, como pais, elas se apresentam como figuras parentais que não podem ser desacatadas. A pátria, afirmam, é mais a ser valorizada e mais sagrada do que mãe ou pai. A fuga, como destruição do Estado. Ao desobedecer a uma sentença legal, um indivíduo tenta destruir o próprio fundamento do Estado, pois se as decisões judiciais não tiverem poder, o Estado não pode subsistir. A escolha no julgamento. As leis lembram a Sócrates que, durante o julgamento, ele teve a oportunidade de propor o exílio, mas declarou explicitamente que preferia a morte. Fugir agora seria uma contradição hipócrita. Diante desse discurso imaginário, Criton se rende.
Sócrates conclui que a voz das leis o impede de ouvir qualquer outro argumento. Tendo examinado a relação de Sócrates com a justiça do Estado, a análise se voltará para sua metodologia de investigação da virtude, como exemplificado em Cármides. A busca pela virtude. A definição de temperança em Cármides. O Cármides se destaca como um clássico diálogo de busca, uma investigação que permanece inconclusiva, mas que ilumina o método socrático. A virtude em questão é a sofrosine, um conceito grego multifacetado que Jowett traduz como temperança, moderação ou sabedoria. Conforme explica em sua introdução, o termo abrange moderação, modéstia e autoconhecimento, e o diálogo ilustra a transição socrática de noções populares para concepções filosóficas abstratas. A progressão dialética. A conversa se desenrola como uma série de tentativas de definir a temperança, com o jovem Cármides e depois Crítias, propondo definições que Sócrates pacientemente examina e refuta. Quietude, quietness. A primeira definição é que a temperança é uma espécie de quietude. Sócrates a refuta, argumentando que em muitas atividades, tanto físicas quanto mentais, a rapidez é superior à lentidão. Modéstia, modesty. A segunda proposta é que temperança é modéstia. Sócrates contrapõe com uma citação de Homero. A modéstia não é boa para um homem necessitado, para mostrar que a modéstia nem sempre é um bem, enquanto a temperança o é. Cuidar do próprio negócio, doing one's own business. Esta definição, ouvida de Crítias, marca um avanço ético. Sócrates a refuta em sua interpretação literal, mas Crítias intervém para refinar o conceito. Fazer o bem, doing good. Crítias evolui a definição anterior, argumentando que cuidar do próprio negócio significa, na verdade, realizar boas ações. Autoconhecimento, self-knowledge. A discussão transita para um plano puramente intelectual, com Crítias igualando a temperança ao autoconhecimento, ecoando a inscrição no Templo de Delfos. O conhecimento do que se sabe e do que não se sabe. Esta é a definição mais sofisticada. A temperança seria uma ciência da ciência. Sócrates levanta objeções lógicas e metafísicas. É possível uma ciência que não seja de um objeto específico, mas de si mesma? E, mesmo que existisse, como seria útil? Implicações filosóficas. Embora o diálogo termine em aporia, Jowett destaca que ele abre portas para algumas das questões mais importantes da filosofia. A investigação socrática gera implicações profundas. O embrião da ética. A discussão sobre fazer o bem representa, para Jowett, uma das primeiras tentativas de formular uma ciência do bem e do mal. O início da metafísica e da lógica. As questões sobre uma ciência da ciência marcam, segundo a análise de Jowett, o início da metafísica e da lógica, lançando as bases para futuras investigações sobre epistemologia. A relação entre conhecimento e felicidade. O diálogo conclui que mesmo uma ciência suprema do conhecimento seria inútil para a felicidade se não fosse acompanhada pelo conhecimento do bem e do mal. A jornada dialética do Cármides, embora aparentemente infrutífera, revela a essência do método socrático. A exposição da ignorância como passo necessário para a verdadeira busca da virtude. O retrato de Sócrates e o legado de Jowett. Esta análise demonstrou que a edição de Benjamin Jowett oferece uma dupla jornada, uma na filosofia de Platão e outra na arte da interpretação acadêmica. Ao invés de um acesso direto a Atenas, o leitor atravessa a Oxford vitoriana, encontrando um Platão e um Sócrates construídos para se opor ao utilitarismo e para servir como os pais do idealismo. A mão de Jowett não é a de um mero tradutor, mas a de um arquiteto intelectual que molda o material antigo para as batalhas de seu próprio tempo. Dos três diálogos analisados, emerge um retrato multifacetado e coerente do Sócrates de Jowett. Na Apologia, ele é o mártir da filosofia, inflexível em sua missão. No Criton, revela-se como o cidadão exemplar, cuja lealdade ao contrato social transcende sua própria vida. E no Cármides, ele é o mestre dialético, que demonstra que o autoconhecimento é o ponto de partida indispensável para a virtude. Juntos, eles compõem a imagem do homem que vive e morre pela convicção de que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Em última análise, o valor desta coleção, através da cuidadosa curadoria e da profunda análise de Benjamin Jowett, reside em sua capacidade de fazer mais do que simplesmente apresentar os textos de Platão. Ela ensina o leitor a se engajar criticamente com eles, a questionar as premissas, a seguir a lógica do argumento e a apreciar a beleza da forma dialógica.
Desta forma, a edição de Jowett não apenas preserva o legado de Platão, mas também perpetua a missão socrática, convidando cada nova geração de leitores a participar da busca incessante pela sabedoria. Gratidão a todos, humanos encarnados e desencarnados, mas também às demais estirpes deste e de outros universos que acompanham estes assuntos, lembrando que o que sai de um ser sempre volta para ele. Então fazer o bem no presente definirá no seu futuro aquilo que você foi no passado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe estas gotas de orvalho dionisíaco. Estejamos em paz e até breve.